Itadori Yuji é fraco? O pior protagonista shonen, ele não imita e mal brilha na sua própria obra? Essas são algumas das frases que parte do fandom de Jujutsu Kaisen fala sobre o menino Yuji. Mas será mesmo que ele não tem tanto espaço assim? Será mesmo que ele não tem momentos marcantes como protagonista? Será mesmo que ele é fraco e não merece ser considerado um dos 4 feiticeiros jovens capazes de superar Satoru Gojo no futuro? Bom, pra te mostrar que sim, ele tem vários momentos de imitagem na obra, resolvi trazer 10 dos seus maiores feitos para acabar com essa injustiça com um dos melhores protagonistas shonens da atualidade. Fala galera, eu sou o Zé dos Animes e se você é novo aqui no canal e é fã de Jujutsu Kaisen, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos dessa obra maravilhosa que tem vídeo toda semana aqui no canal. E aproveita e já deixa o teu like porque assim o YouTube vai entender que você gostou do vídeo e espalhará ele para mais pessoas poderem assistir, beleza? E bom, recados dados, vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo. Galera, antes de começar a listar os feitos do Yuji aqui, eu preciso deixar claro que não é um rank. A lista não tá em ordem do pior feito pro melhor feito, mas sim são os 10 melhores feitos dele, porém não tô em ordem. Então deixado isso claro, vem comigo, porque o 10º feito tá na batalha do Itadori versus Aoi todo. Mais especificamente 3 coisas que aconteceram ao longo do combate. A primeira é que mesmo sem conexões diretas no dia a dia com o mundo de Jujutsu, alguns meses antes do incidente de Shibuya, Yuji foi capaz de enfrentar um feiticeiro de grau 1, mesmo sem ter uma técnica inata ou herdada. No começo do combate, o todo conseguiu dominar o Yuji e começou a andar pensando que havia derrotado o garoto. Porém o Itadori se levanta e reclama que o Aoi pisou na sua cabeça. Assim, o My Best Friend pergunta ao Itadori qual é o seu tipo de garota. E claro, a resposta do menino é do mesmo gosto que do Aoi todo. E aí ele começa a fantasiar uma situação na vida escolar que os dois nunca tiveram. Yuji é atacado pelos outros estudantes de Kyoto e consegue escapar da maior parte dos ataques. Novamente, algo impressionante na época. E quando ele se viu encurralado, o Aoi todo usou sua habilidade para mudar a localização dele e forçar os estudantes de Tóquio a recuarem, porque ele queria batalhar sozinho contra o moleque. O Itadori e o Aoi continuam sua luta e o feiticeiro de grau 1 pensa sobre o quão forte Itadori é, mas diz que o seu uso de energia amaldiçoada está errada e o Yuji concorda dizendo que ele pode ficar mais poderoso. E os dois assim continuam a batalhar e o Aoi todo consegue acertar todos os golpes no Yuji e assim explica a ele como a energia amaldiçoada flui através do corpo de um xamã. O Itadori assim agradece o Aoi e ambos concordam em lutar entre si com todas as suas forças, o que a gente sabe que vai culminar nele tendo o controle bem melhor da energia amaldiçoada em pouco tempo, já que na luta seguinte ele usou vários flashes negros, porém falarei melhor sobre isso mais à frente no vídeo. O próximo feito da lista está na luta de Itadori Nanami versus Mahito, mais especificamente o trabalho em conjunto que ele consegue realizar com Nanami para afugentar a maldição e até mesmo salvar seu professor de ser contratado pelo Vasco. Mas dando uma olhada melhor nisso, quando Junpei morre, Itadori se sente tão profundo e enojado com Mahito que sente a vontade genuína de matá-lo, quando de repente dá um soco na maldição, surpreendendo ele, porque Itadori é capaz de ferir sua alma, deduzindo que Yuji está naturalmente ciente das formas das almas por ser o recipiente de outra alma, que no caso é o Sukuna. E quando eles trocam golpes, Mahito consegue encurralar e tenta forçar Sukuna a trocar com Yuji, mas o Rei das Maldições avisa para não fazer isso novamente. Itadori consegue dominar Mahito com um ataque brutal no rosto dele, porém a maldição consegue ficar atrás de Yuji. Enquanto Mahito vai atacar o menino, Nanami aparece e rebate o ataque. E os dois então conversam brevemente sobre a condição do Itadori e que Yuji é capaz de dar dano no Mahito. Nanami e Itadori continuam a lutar contra Mahito, porém a maldição faz o menino lutar contra seus humanos transfigurados enquanto ele enfrenta Nanami. Itadori, lógico, se livra facilmente dos humanos transfigurados e vai ajudar o seu superior. Os dois encurralam a maldição, que é forçada a usar sua expansão de domínio, que iria tirar a vida de Nanami. Porém, Yuji consegue invadir a expansão, já que como uma técnica de barreira, a expansão pode ser facilmente invadida, o que faz com que Mahito toque a alma de Sukuna, resultando assim no inimigo sendo ferido gravemente, como Sukuna havia prometido. O próximo feito está na luta de Itadori e Todo versus Hanami, mais especificamente o fato do Itadori ter conseguido usar vários flashes negros em um único dia, algo que na época pouco se havia visto. Após salvarem Maki Megumi, Yuji começa a enfrentar Hanami sozinho, enquanto Todo fica observando como se fosse um professor. Enquanto o Itadori enfrenta Hanami, ele tem a chance de tentar acertar o Black Flash, mas acaba errando, e assim o Aoi dá um tapa em Yuji e explica como a raiva pode ajudar e interferir em sua luta. Itadori então continua a lutar contra Hanami
Hanami e consegue acertar um Black Flash na maldição. Enquanto Aoi explica como Itadori agora entende como é usar a energia amaldiçoada, os dois então começam a batalhar contra Hanami e conseguem atacar e fugir da maldição. E depois de descobrir do que Hanami é capaz, Aoi todo começa a usar sua técnica e os dois conseguem dominar a maldição. Yuji então consegue acertar 4 Black Flashes e fere Hanami gravemente, algo que na época foi um feito impressionante, porque até mesmo Nanami não havia conseguido executar tantos flashes negros em um único dia. Yuji e Aoi continuam a batalhar contra Hanami, até chegarem a um ponto em que o Aoi usa sua técnica para trocar Yuji por uma ferramenta amaldiçoada que é capaz de prejudicar Hanami. Yuji assim volta pra luta, porém o Gojo de repente aparece dentro da tela e usa o roxo em direção à maldição, que consegue escapar. O próximo feito está na batalha de Yuji e Nobara vs Eso e Ketsu. É a batalha que acontece durante a missão que os 3 adolescentes do grupo principal estão fazendo juntos, onde acabam entrando no território de um espírito amaldiçoado que Megumi enfrenta sozinho, enquanto Itadori começa a enfrentar Ketsu e Nobara é retirada do território inimigo de surpresa por Eso. Yuji persegue Ketsu, que também está deixando o território, e enquanto perseguem ele, os dois feiticeiros encontram Eso e veem as suas costas, e Eso então fica bravo depois que Nobara o ataca e usa uma técnica contra os dois estudantes, e Itadori e Nobara percebem que o sangue de Eso é corrosivo e fogem quando ele começa a atirar neles, até que Nobara quase é atingida, e Yuji assim a pega no braço e começa a correr mais rápido. Sério, a diferença de velocidade é tão grande que a Nobara quase nem acredita e fica extremamente impressionada, e assim que eles se distanciam o suficiente, Itadori para, mas Ketsu aparece e atinge Yuji com seu sangue, e enquanto Nobara está preocupada com o seu amigo, Eso consegue acertá-la, e então usa de suas técnicas nas feridas de Nobara e Yuji, que envenenaria os dois completamente em pouco tempo. Porém, enquanto Nobara usa sua técnica para impedir Eso e Ketsu de se moverem, Yuji começa a socar o Ketsu várias vezes. Quando Eso desfaz sua técnica e ataca, Yuji começa a correr em direção a ele, e Eso então tenta atacar Yuji com sua técnica, mas Yuji usa o Black Flash para explodir o braço direito de Eso, e depois que Ketsu é morto e Eso começa a chorar, Itadori vê isso e se distrai, e um carro passa de repente e Eso entra, o que faz o menino o perseguir. No entanto, Nobara usa sua técnica para fazer Eso cair do carro, o que mostra não apenas o combate em conjunto com outro feiticeiro novamente, mas também mostra muito mais da habilidade física do Itadori, principalmente do seu uso do Black Flash. O próximo feito da lista é Itadori vs Chozo, uma das melhores lutas do arco de Shibuya de longe, que começa quando Yuji entra na estação e dá de cara com Chozo, que começa a atacá-lo. Itadori consegue se defender e chega perto o suficiente para atacar Chozo. De repente, ele percebe que não consegue mais mover o braço direito, porque o usou para se defender de Chozo, e pensa em como irá atacar apenas com o braço esquerdo. Chozo então pergunta se seus irmãos deixaram uma última palavra para ele, e Yuji se lembra deles e diz que eles simplesmente choraram. Enquanto Chozo fica com raiva e ataca, Yuji consegue se esquivar e diminuir a distância entre eles. De repente, ele é ferido pelo ataque supernova de Chozo e esfaqueado no pé. Yuji ignora a dor e continua a atacar, porém interrompe seu ataque quando pensa que Chozo vai usar o sangue perfurante. Porém, o inimigo começa a atacar com seu ataque sangue vermelho fluido, que aumenta as propriedades físicas do usuário. Depois disso, Itadori é repentinamente contatado por Kokishimuta novamente. Enquanto evita os ataques de Chozo, houve a informação sobre o que a manipulação de sangue é capaz, e quando Kokishimuta aconselha ele a ir ao banheiro, o menino vai até o local e se esconde após inundá-lo. E quando Chozo entra no banheiro, Itadori ataca por trás e consegue mandar Chozo para a água. Assim que Chozo descobre que não pode manipular seu sangue com toda a água ao seu redor, os dois começam a batalhar corpo a corpo. Uma das melhores cenas, eu diria, do arco de Shibuya. Enquanto o Yuji consegue chegar à vantagem, Chozo consegue acertar um golpe com um pouco de sangue que ele mantém fora da água, e Yuji consegue se manter firme, mesmo ferido. Pensem como sabe que seu dever é eliminar Chozo para que os outros possam salvar Gojo. Yuji continua sua luta com Chozo e consegue acertar alguns bons golpes, mas Chozo consegue derrubá-lo contra a parede. E assim, quando Chozo está prestes a acabar com Yuji, ele tem a memória do Itadori em uma mesa junto com seus irmãos, Eso e Ketsu, algo que o deixa confuso e toma a decisão de ir embora. O que, claro, é uma derrota para o menino Yuji, porém um feito impressionante, porque ele tá subindo cada vez mais na escala de poder. E isso vai acontecendo gradativamente, não tão rápido contra a maioria dos outros protagonistas shonens, é verdade, mas ainda assim ele tá subindo os degraus. E aqui conseguiu bater de frente, e é até mesmo louco que pensar que hoje em dia ele está até mesmo acima em nível de poder do Chozo. Mas enfim, continuando aqui, o próximo feito está na luta entre Itadori e Todo versus Mahito, onde após ter visto Nanami e Nobara morrerem em sua frente, Itadori fica em completo estado de choque e abre brecha para Mahito espancá-lo, até que o Aoi Todo aparece e usa Boogie Woogie para salvar o Yuji. E Itadori diz ao Todo que ele não pode mais lutar porque Sukuna matou muitas pessoas e tentou ajudar mais pessoas, mas falhou, alegando ser um assassino. Itadori diz que não consegue se perdoar, o que faz Mahito aproveitar a oportunidade para insultá-lo e tentar atacar a
dupla. No entanto, eles conseguem escapar do ataque enquanto Todo usa sua técnica e chuta Mahito para longe. E fortalecido pelas sábias palavras do seu My Best Friend, Itadori consegue se levantar e é curado por Arata Nita usando sua técnica amaldiçoada. E quando Aoi usa sua técnica amaldiçoada Boogie Woogie para teletransportar Yuji para trás de Mahito, o protagonista consegue acertar um Black Flash na maldição. Os dois continuam agredindo Mahito com socos e chutes. E quando Mahito usa sua técnica, Yuji e Todo são forçados a sair do prédio e continuam a se enfrentar do lado de fora. E quando Aoi vai lidar com os humanos transfigurados que Mahito enviou em sua direção, Itadori continua a lutar contra o vilão, até que Todo aparece depois de terminar de lidar com os outros humanos transfigurados. E antes de Mahito ativar a expansão de domínio por 0,2 segundos, Itadori corre em sua direção, mas não é rápido o suficiente, porque Mahito desativa sua expansão de domínio e passa por Yuji em direção a Todo. E antes que Mahito possa usar sua técnica no feiticeiro de grau 1, Aoi usa a mão de Mahito para usar Boogie Woogie e teletransporta Yuji em seu lugar, que é capaz de acertar assim um Black Flash em Mahito. Mahito usa o seu isômero de alma polimórfica e envia um humano transfigurado para cuidar de Yuji. E depois que o humano transfigurado é derrotado, Itadori começa a enfrentar o recém-transformado Mahito e assim consegue esquivar do ataque da maldição. Enquanto se enfrentam, Itadori percebe o quão resistente o corpo de Mahito se tornou e nota como ele está mais resistente do que antes. Yuji é repentinamente agarrado por Mahito, que o joga no chão, forçando o chão a se quebrar. Yuji pensa consigo mesmo sobre como ele precisa imbuir o Black Flash com sua energia amaldiçoada máxima para derrotar a maldição. Mahito então comenta como os dois ainda estão com o tanque cheio. Os dois continuam assim a se enfrentar. E aí é que vem a sacada, porque como quando todos começam a pensar apenas no Black Flash, Itadori lembra da sua técnica mais básica, o punho divergente, e pega Mahito de surpresa com o segundo impacto do soco, o que mostra também a inteligência de batalha do menino Yuji, que não exorcizou a maldição de fato, porém a derrotou com certeza, ao ponto de ficar tão ferido que ele tentou fugir do Yuji, até que o Kenjaku aparece e o absolve. O próximo feito é Itadori vs Yuto Kotsu, a luta que acontece enquanto Chozo enfrenta Naoya Zenin, porque quando Yuji e seu irmão são atacados pelo membro do clã Zenin, uma presença pesada de repente enche o ar, enquanto Yuto Kotsu aparece para executar Itadori, por ordem do alto escalão do mundo Jujutsu. Yuji tenta fugir, mas Yuto o surpreende ao conseguir alcançá-lo. Yuji pega um carro e joga em Yuta, que o joga de volta no protagonista. Itadori percebe quanta energia amaldiçoada está surgindo de Yuta, e os dois continuam a se enfrentar enquanto Yuji pensa em como ele precisa se livrar da katana que Yuta está empunhando. Itadori foge de Yuta e entra em um carro, levando consigo uma faca para se defender do golpe da espada. Itadori então imbui a faca com energia amaldiçoada e bloqueia a katana do Yuta. No entanto, ele acaba sendo chutado pelo feiticeiro de grau especial, que afirma que o Itadori está muito focado em sua katana. Yuji tenta se defender com a faca, mas ela é cortada e Yuji fica ferido. Isso é capaz de chutar Yuta para longe e também quebra a katana que está o empunhando. Yuji então tenta diminuir a distância entre os dois, até que o espírito amaldiçoado Rika aparece e o impede de se mover. E o Yuji fica confuso com a aparência de Rika, perguntando se é um Shikigami, porém é esfaqueado no coração por Yuta e poucos momentos depois é revivido graças à energia amaldiçoada do feiticeiro de grau especial. E aqui eu devo comentar que esse feito tá aqui basicamente porque é uma virada importante o Itadori conseguir lutar contra o feiticeiro de grau especial por um tempo e mostra o crescimento do personagem em termos de poder em comparação até mesmo ao arco de Shibuya. O próximo feito tá na batalha do Itadori versus Hakari, mas especificamente a resistência dele para aguentar os golpes do Hakari junto com a sua determinação e o poder de convencimento para trazer o feiticeiro para o seu lado no jogo do abate, ao se colocar na posição de uma engrenagem para fazer o mundo Jujutsu funcionar. E a situação acontece basicamente quando Yuji tenta argumentar com Hakari sobre o jogo do abate, mas o estudante não escuta enquanto duas portas cercam Yuji, que consegue evitá-las. Itadori continua tentando argumentar com ele, mas o Hakari o chuta enquanto outro conjunto de portas se fecha em seu pescoço. Hakari recebe uma ligação de Kirara, que estava batalhando contra Megumi e Panda, e diz que isso é um sinal de emergência antes de continuar a atacar brutalmente Itadori, que consegue se defender antes de agarrar o colarinho da camisa de Hakari e bater sua testa na do feiticeiro. Enquanto os dois continuam lutando, Itadori é expulso por uma porta por Hakari, que se prepara para dar um soco em Yuji, que diz ao Megumi e Panda para ficarem fora da sua luta. Hakari então diz a Yuji que o está subestimando e dá um soco nele, que consegue se levantar apesar do soco poderoso. No entanto, o sangue esguincha do nariz de Yuji, enquanto Hakari diz a ele que ele é louco, mas que vai ouvir o que eles têm a dizer se o Yuji for capaz de resistir ao seu soco infundido com energia amaldiçoada, que a gente sabe que tem uma propriedade especial, onde, segundo o Satoru Gojo, sua energia amaldiçoada é mais forte do que as outras, e segundo o próprio relato do Itadori, ser atingido por ela é extremamente doloroso, e é como se estivesse sendo golpeado por um taco de beisebol com navalhas. Porém, o Itadori ainda assim conseguiu resistir a todos os golpes do feiticeiro para conseguir convencê-lo a se juntar ao time deles no jogo do abate. Um feito que, na
minha opinião, é extremamente importante, já que o Hakari, além de ser um poderoso feiticeiro, foi ele que conseguiu trazer o Hajime pro lado dos feiticeiros, embora a gente saiba que o Hajime foi de base contra o Sukuna facilmente, né? Mas enfim, seguindo com a lista, porque agora só faltam mais 2 feitos, Itadori versus Higuruma, e aqui eu tirei o meu chapéu pra ele, porque ele conseguiu enfrentar o Higuruma mesmo sem energia amaldiçoada, apenas usando sua força física, porque após uma breve conversa com o Higuruma, o feiticeiro ativa sua expansão de domínio, enquanto Itadori ataca ele com o motivo de eliminá-lo antes que ele possa ativar sua técnica amaldiçoada. Itadori não consegue acertar e fica parado a alguns centímetros do rosto de Higuruma, que revela que o seu domínio proíbe o uso de violência para ambos os feiticeiros. E o Judgment, o Shikigami de Higuruma, começa a dizer que o Itadori está sob suspeita de entrar numa loja de cassino em 16 de julho de 2017, apesar de ser menor de idade, o que deixa o Yuji confuso, até que o Higuruma diz que o Judgment sabe tudo sobre todos dentro do domínio, mas diz para Yuji não se preocupar, lhe dizendo que o veredito depende unicamente dos argumentos que ele e Yuji apresentam. Higuruma puxa o envelope e diz que isso é a prova do crime de Yuji, dizendo ao surpreso garoto que o envelope contém o que o juiz submeteu para deliberação. E ele diz que as evidências não são necessariamente conclusivas e que o Itadori deve expor seu caso para dissipar todas as dúvidas e, portanto, obterá um pronunciamento de inocência do juiz. Higuruma ainda diz que tanto o Itadori quanto ele têm uma chance de fazer uma declaração, e após a declaração ele oferecerá uma refutação com base nas evidências, e então o juiz dará o veredito final. Yuji pergunta o que acontecerá se o Judgment disser que ele é culpado. No entanto, Higuruma diz que se ele quiser, ele não precisa responder, e que ele tem 3 opções: silêncio, confissão e negação. Yuji então confirma que ele entrou na sala, mas apenas porque ele queria ir ao banheiro, o que se revelou uma mentira, já que, como o próprio Higuruma fala, ele entrou lá para jogar, sendo de menor, o que se configura um crime. E a partir daí, o Judgment diz que Yuji é culpado e tem sua energia amaldiçoada confiscada, e sendo incapaz de usar a sua energia amaldiçoada, Yuji é forçado a se esquivar dos ataques de Higuruma, mas é atingido algumas vezes. Higuruma então diz que o confisco é geralmente uma punição adicional, que acompanha a outra punição, e decide lutar contra ele com força total. Pensando nisso, Itadori diz que deseja um novo julgamento, transportando os dois de volta aos domínios de Higuruma, algo que faz o Judgment fazer ele responder pelo seguinte crime. Itadori Yuji é acusado de assassinato em massa em Shibuya em 31 de outubro de 2018, algo que o Itadori confirma ser responsável, porque na mente dele a culpa é dele mesmo e não do Sukuna, algo que surpreende Higuruma e faz o Judgment denunciar a culpa, confisco e pena de morte, o que faz o martelo de Higuruma se transformar na espada do executor para matar Yuji. Higuruma começa a batalhar contra Itadori e a batalha é bem acirrada. Contudo, Higuruma entende que Itadori é inocente porque o Sukuna estava possuindo seu corpo, e como ele sabe disso, acaba inocentando Yuji e desfaz o seu domínio. E por último, mas não menos importante, Itadori versus Sukuna, o maior feito do personagem até o momento, porque após o Sukuna conseguir roubar o corpo do Megumi, Itadori passou a batalhar contra ele e mostrou habilidades físicas sobre-humanas, onde foi capaz de conter Sukuna sem efeitos nocivos, onde durante essa luta, Itadori saltou 20 andares de 2 edifícios para chegar até Sukuna, foi capaz de chutar um grande pedaço de entulho em direção ao Rei das Maldições, que o parou momentaneamente, foi capaz de resistir também ao clivar dele e mostrou uma proeza física tão grande que impressionou o próprio Sukuna. Além disso, quando a Maki estava ajudando, ele foi capaz de acompanhar sua velocidade e reflexos magníficos, enquanto ainda estava gravemente ferido da sua batalha anterior. Porém, claro, o que mais me impressionou mesmo foi a capacidade dele resistir ao clivar do Rei das Maldições, o personagem mais forte da obra, embora, claro, a gente saiba que ele não estava lutando a sério e que a alma do Megumi estava atrapalhando também. Porém, ainda assim, é um feito bem impressionante. Mas, enfim, galera, esses são os 10 feitos que eu decidi trazer pra vocês do nosso querido menino Yuji. O que vocês acharam? Acham que são bons feitos? Acha que daqui pro final da obra ele vai imitar mais ainda? Ou não? Acha que ele continua sendo um personagem bem apagado, mesmo sendo o protagonista? Me conta aqui tua opinião nos comentários e bora debater, que é sempre a melhor parte. Porque eu vou indo nessa, obrigado que assistiu até o final. Valeu, falou!